vez nos encontramos para o nosso Evangelho. Neste momento, rogamos ao Pai que esteja nos auxiliando, que nossos fluidos possam estar sendo renovados, que a nossa fé siga perseverante e que todos os pensamentos negativos, todas as doenças físicas e espirituais, neste momento, possam estar sendo acalmados, possam estar sendo afastados. Pedimos por aqueles irmãos inferiores que nos rondam, que buscam se comprazer no mal, que o Pai os ampare, porque o mal nunca vencerá o bem e o amor é capaz de tudo. Que neste momento, o amor tão ensinado e lindamente pregado pelo nosso Mestre Jesus possa adentrar todos os lares e que estejamos cada dia mais fortalecidos, agradecendo pelos dias que se passaram e agradecendo sempre a oportunidade do amanhã, a oportunidade da vida. É assim que nós damos por aberto o nosso Evangelho desta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Então, estimados irmãos, a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo na tarde de hoje, ela se encontra lá no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Novamente, fazemos a opção de ler uma parte que está nas instruções dos Espíritos, cujo título Benefícios pagos com a ingratidão, item 19. Nós vamos ler parte da mensagem. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga dos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá apreço aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que os a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite por vezes sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E vou finalizar. Meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a nossa vida atual, as vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres, para o efeito de um progresso mútuo, admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Quem nos escreve é o Guia Protetor, em Sans, 1862. Bom, meus irmãos, aqui então a pergunta inicial que Kardec faz e que o irmão responde por meio de uma psicografia é que o que dizer daqueles que tanto praticaram o bem e recebendo ingratidão param de fazer o bem? Param, não vou mais ajudar. Quantas histórias nós não temos ou até nos identificamos com essa situação? E o irmão que responde por meio da psicografia, lá em 1862,
ele vai dizer assim, que a pessoa que faz isso, então ela está mais procedendo mais por egoísmo do que por caridade. Depois ele fala que também há orgulho nisso. Por quê? E é algo que a gente vem, de certa forma, conversando, sempre em pinceladas nesse nosso curto tempo do Evangelho, que é aquela situação de fazer o bem apenas por interesse, apenas por reconhecimento, buscando ter reconhecimento. Fazer o bem, na verdade, apenas buscando causar notícias, causar alardes. E a colocação que é feita aqui, a reflexão, é exatamente que o único bem agradável a Deus é aquele feito desinteressadamente. É aquele que eu pratico pelo meu coração. E aí vem se somar essa reflexão, as que estamos fazendo nos evangelhos anteriores, a respeito da nossa reforma íntima, a respeito da nossa reforma moral e a respeito da prática da caridade moral. Lembrando que a caridade moral que nós fazemos apelo aqui é a prática dos exemplos do nosso Mestre Jesus, à luz das explicações, das ilustrações, dos conhecimentos que a doutrina consoladora, que a doutrina espírita nos propicia. Então, meus irmãos, mais uma vez, é possível nós nos convencermos da importância dessa melhora interna, dessa melhora que vem de dentro para fora. O exterior, a aparência de bondade, como nós já no evangelho anterior conversamos, essa pode convencer alguns, mas essa não convence a Deus. E mais que isso, de ações bondosas resulta o bem. De ações que têm uma máscara, que aparentemente são boas, mas que o conteúdo não é correspondente, isso não prospera. Isso num momento ou no outro cai por terra. E quantas desilusões, quantos problemas acabam acontecendo a partir disso. Então, mas aí a gente também pode refletir, o irmão propicia isso nessa leitura, é uma leitura bem interessante para nós, se possível, refazermos lá nos nossos lares e na nossa intimidade. Nós podemos pensar assim também, poxa, mas eu ajudei determinada pessoa, né? E a pessoa é ingrata comigo, né? E aí, quantos exemplos, né? Seja no lar, seja com amigos, seja no trabalho. Mas o irmão também nos coloca aqui que essas situações, e até está diferente, destacado no texto, se Deus permite por vezes sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Ou seja, muitas vezes a ingratidão é um teste, porque nós bem sabemos que nós crescemos é pela dificuldade, nós crescemos é pela dor. Por mais difícil que seja para nós aceitarmos e concordarmos com isso. Mas vejamos o nosso Mestre Jesus. Que passado tinha espiar? Não tinha. Veio na Terra em missão de amor, em missão para renovar a humanidade de lições que eram necessárias à época e que perseveram até a nossa época atual. E Jesus, ele não se contentou apenas teorizar. Ele vivenciou o seu evangelho de amor e, mais que isso, ele experienciou dificuldades. E vejamos como termina a sua história. Vejamos como termina a missão aqui do Cristo, a missão corporal, porque a missão espiritual vai continuar, porque ele vence a morte, ele continua vivo, mas a missão corporal dele termina com o Calvário, com a ingratidão muitos daqueles a quem ele tanto ajudou, né? E com a ingratidão daqueles a quem ele não praticou mal algum, porque que mal havia, que ideia subversiva era a ideia do amor, a ideia do perdão. Pois vejamos, meus irmãos, se nós queremos seguir o Cristo, por que nós que não somos perfeitos,
Que difícil é para nós nos compararmos ao Mestre, ao nosso irmão querido, quando nós olhamos para nós e vemos todas as nossas imperfeições. Então, se nós não somos perfeitos e queremos seguir o Evangelho de amor de Jesus, por que nós vamos querer só facilidades? Por que nós vamos nos sentir no direito de caminhos só de flores? Os caminhos sem flores, os caminhos com as dificuldades, são exatamente para verificar, são espécies de provas, para verificar o quanto eu persevero no bem ou não. E para finalizar, façamos o bem de coração. Tenhamos ações bondosas de coração. Por isso mesmo, muitas vezes eu ainda não estou preparada para dar o perdão, se eu não estou preparada para me reconciliar com o meu adversário, o que nós temos dito? Um bom início não é ir lá e fazer de conta em nome de Jesus, se abraçar e estar com o coração cheio de rancor, cheio de ódio. Hipocrisia não combina com o cristianismo, não combina com o espiritismo. Se nós ainda não temos essa condição de fazer o bem espontaneamente, comecemos por orar pelos nossos inimigos, por orar inclusive por nós, porque a oração ela vai nos conectar com Jesus, vai nos conectar com o Criador. E os espíritos de luz, os nossos amigos protetores espirituais, eles vão vir em nosso socorro e vão aos poucos nos ajudar, né, nos esclarecer a como proceder. E finalmente, para finalizar, que a gente se empolga com esses temas, né, façamos o bem de coração, sem esperar recompensa. A recompensa virá do reconhecimento sincero depois do nosso Pai e Criador. Vou passar a palavra para a irmã, que vai finalizar com leitura de Emmanuel. Então, seguindo a coleção Fonte Viva, psicografada pelo querido Chico, as belíssimas palavras de Emmanuel que sempre caem bem aos nossos corações. Na instrumentalidade. Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Essa passagem, então, é de Paulo e consta 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 7. E Emmanuel, então, nos fala. Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristalmente as fraquezas do vizinho, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia é apaixonado cultor de anedotas menos dignas com que desfigura o respeito à revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro mais além, conseguiu desprender-se das posses de ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado e achamo-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhes as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe,
e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Com essas belas palavras de Emmanuel, que pensemos a nossa situação. Todos nós viemos com missões a cumprir. Muitas vezes nos perdemos, mas não vamos cuidar do outro e sempre pensemos o que estamos fazendo para seguir a obra do nosso amado Mestre Jesus. A Terra não é o nosso paraíso prometido, mas é um espaço que nós temos que cuidar, que nós temos que amar, porque é onde nós estamos evoluindo. É assim, com essas belas palavras de Emmanuel e com a certeza de que faremos o que cada um consegue, dia após dia, que terminamos o nosso Evangelho desta tarde. Que assim seja. Assim seja, uma boa tarde.